Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4, pluralidade das existências, item 1, reencarnação, a partir da pergunta 166. Capítulo 4, pluralidade das existências. O nome já é sugestivo. As nossas existências estão no plural. Nós acreditamos, sim, na reencarnação. Porque acreditar na ressurreição estaria fora de cogitação. Nós ressurgimos, sim, mas em espírito. Porque ressurreição quer dizer que nós vamos ressurgir no mesmo corpo físico. Para nós não tem razão de ser. Nós vamos sim, né, um dia ressuscitarmos como Jesus, com o corpo espiritual idêntico ao físico, mas no mundo espiritual. Ressurgir na Terra, onde uma matéria já se deteriorou, é complicado. E a reencarnação, nós, esse espírito que um dia esteve aqui, o corpo físico morreu, voltou à sua origem e agora tem necessidade de continuar avançando moralmente, e esse avanço, em alguma das vezes, vai precisar ser na carne, esse espírito voltará, reencarnará, mas em novo corpo. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Deus nos criou simples e ignorantes para que nós possamos, diante da nossa conduta, da nossa jornada, da nossa caminhada, chegar até a classe dos espíritos puros. Nós somos puros. Olha para Jesus, o nosso modelo. Nós, em relação a Jesus, nós já estamos iguais a Jesus? Nós já temos as mesmas qualidades morais que Jesus? Porque eu estou muito longe delas. Muito longe delas. Eu vou precisar caminhar muito. E muito. Para poder chegar nos pés de Jesus. Então, a pergunta 166 do item 1, a reencarnação, começa da seguinte forma: Allan Kardec pergunta aos espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como ela acaba de depurar-se? A alma que não atingiu a perfeição enquanto estava na carne, aquela que ainda não chegou na classe dos espíritos puros, aquela que ainda não tem a paciência que precisa, aquela que ainda não conseguiu se livrar do egoísmo, da vaidade, da falta de humildade, da falta de empatia, da soberba. Se ela desencarna e vai embora, como que ela vai fazer? Ela precisa se depurar. Ou ela vai continuar mal a vida inteira? Será que esse é o caminho? Ou Jesus e Deus nos dá a oportunidade de melhorarmos? Como a gente se depura? Como a gente melhora? E os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Submetendo-se à prova de uma nova existência. Uma nova existência na carne, através da reencarnação, sem usar o antigo corpo, porque não tem jeito, está podre debaixo da terra. E nós, através da genética dos nossos pais, da oportunidade das bênçãos de Deus, a gente retorna o mesmo espírito em vaso novo para podermos tentar fazer melhor, nos depurar, olhar primeiro para nós. Eu preciso me depurar primeiro. Porque enquanto eu estou preocupado com a vida do outro, eu deixo de desenvolver a minha. Pergunta 166A. Como ela realiza essa nova existência corpórea
Se a minha prova, se para mim depurar, eu preciso de me submeter a prova em uma nova existência, como ela se realiza, como é realizada essa nova existência corpórea? Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação. Porém, para isso, precisa da prova da vida corpórea. Então, ela se realiza ao invés da vida corpórea, na carne. Porque aqui nós vamos ser colocados diante de determinadas situações que vai fazer com que a gente pensa, com que a gente crie princípios, com que a gente tenha discernimento, com que a experiência que a gente tem nos ajude a trilhar um melhor caminho. Prova disso é que cada um de nós, há 20 anos atrás, diante de determinadas situações na vida, tomaríamos um rumo diferente do que nós tomaríamos hoje. Porque hoje nós nos encontramos mais amadurecidos, nós nos encontramos mais desenvolvidos, mais reflexivos, com os olhos mais atentos aos pontos que precisam estar. Nós já não negligenciamos tanto quanto lá atrás. Nós já somos mais responsáveis. Então, é dessa forma que a gente se depura. 166b. A alma tem muitas existências corpóreas? A gente reencarna muitas vezes? A gente vem para a Terra, ou seja lá para onde for, mais vezes? Porque pode ser que aonde eu precise me desenvolver não seja na Terra. Mas eu também vou ser colocado dentro de uma experiência corpórea. Talvez um corpo mais sutil que a Terra, mas um corpo. Porque se nós vamos evoluir, com certeza nós não vamos permanecer nessa mesma condição ad eterno. Uma hora essa nossa condição vai mudar, visto que nós também vamos entrar numa sutileza que vai ter essa necessidade de mudança. Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo, né? Então, muitos falam o contrário porque estão num ponto de desenvolvimento em relação aos demais que já pensam e falam, discutem sobre isso, está um ponto atrás. Está um pouco mais retardado em relação aos demais. E quando eu digo retardado, eu digo atrasados, né? Então, aqueles que conseguem pensar determinadas coisas, estão vendo mais lá na frente, é porque, de uma certa forma, está mais avançado. E uma comparação disso que nós podemos trazer para que a gente tenha uma compreensão maior, somos nós em relação às crianças. Então, uma pessoa que tem 40 anos consegue ter muito mais discernimento do que um de 2, né? Mas não quer dizer que aquela de 2 vai permanecer naquela condição ad eterno. Uma hora ela vai se desenvolver. Assim como nós também nos desenvolvemos um dia. 166C. Parece resultar desse princípio que depois de ter deixado o corpo, a alma toma outro, dizendo de outro modo que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E eles respondem, é evidente, né? Ele está falando, olha, esse princípio da reencarnação, se Allan Kardec dizendo aos espíritos, depois de ter deixado o corpo, a alma toma outro, dizendo de outro modo, né? Para que a gente possa entender. Ele reencarna em novo corpo? Ele fala, evidente, né? Evidente que é em outro corpo. Se você vai vir para uma nova experiência terrena ou não, que necessita de um corpo mais sutil ou não, você não vai pegar o corpo da sua última encarnação. Ele está podre. Ele se deteriorou debaixo da terra. Não tem como, não. É evidente que é em outro corpo, né? Nós vamos ressurgir, vamos, assim como Jesus, sim, mas em espírito. Com a mesma forma da última encarnação. Mas, quando tivermos necessidade de retornar, nós vamos precisar de um corpo novo. É o mesmo espírito, trazendo as mesmas experiências, mas agora
querendo ampliá-las, querendo crescer para que lá na frente possa dar um passo rumo à evolução esperada por Jesus. A finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, qual a finalidade da reencarnação? Se não aprender na matéria, expiar. Porque senão onde estaria a justiça? Então eu pego aqui, eu vou ferir o outro sem o outro ter razão, eu vou tirar a vida do outro, eu vou fazer o diabo a quatro, eu vou acabar com tudo que seja, e daí? E daí Jesus me perdoou e fica por isso mesmo? Não é bem assim que as coisas funcionam e nós, pais, sabemos disso. Assim como Deus está lá na condição de pai, também sabe. Abre aspas, eu vi um depoimento de uma senhora essa semana que eu achei extraordinário. A senhora foi chamada até o colégio, você deve ter visto isso por aí. A senhora foi chamada até o colégio porque o filho tinha aprontado na escola. Ela perguntou para o filho, o que você fez na escola? Ele falou, nada. Falou, ora, nada. Deu um bilhete aqui, alguma coisa ele fez. Então ela foi até a escola, chegou lá, todo mundo, o diretor, os professores, tudo falando mal do filho. Ela falou que foi a pior coisa, porque é muito ruim a gente escutar falar mal do filho da gente. E no final das contas, o diretor disse para ela, olha, seu filho quebrou a porta. Então tá aqui o orçamento para que você possa pagar a porta. Ela falou, olha, eu ouvi vocês, né, falando aí, para mim foi muito ruim, etc, mas eu não vou pagar a porta. Ah, mas quem vai pagar a porta? Ele vai pagar a porta. Todo dia eu dou a ele R$ 5 para ele comprar lanche. Então, na hora que ele estiver na fila do lanche, você vai falar, fulano de tal, me dá o dinheiro porque você quebrou a porta e precisa pagar a porta. Então, todos os dias você vai tomar os R$ 5 dele para até pagar a porta, para ele aprender. Porque só quando doer nele é que a conduta dele vai mudar. Porque se hoje eu pago a porta, lá na frente vai quebrar o colégio. Né? Educativo. A expiação, ela é educativa. Não é injustiça, não. É injustiça o diretor ir lá e pegar os R$ 5? Para algumas mães vai até ser. Mas é justo ele quebrar a porta? É justo a mãe ter que pagar por uma coisa que ela não fez e que ela não ensinou a fazer? Então você paga a porta. E ela termina dizendo: não pague, não, minha gente. Deixe que eles paguem. Com o dinheiro do lanche, com o dinheiro da mesada, para que eles possam aprender a ser homens e mulheres de bem. Trazendo agora para a nossa reflexão. O que ela fez? Ah, ela o colocou numa condição de expiar. Ah, você foi lá e quebrou a porta. Então agora você vai sofrer a consequência de ter quebrado a porta. Eu não vou pagar a porta. Você vai ficar sem lanche, né? E vai pagar a porta. Quanto tempo vou ficar sem lanche? Até que você pague o que você fez, que não poderia ter feito. Quantas vezes for necessário. Que aberração que há nisso. E é assim que Deus faz conosco. E nos dá a oportunidade de pagar parcelado, assim como esse menino pagou a porta parcelado. Tantos dias quanto foi necessário para poder pagar. Então, qual é o objetivo da reencarnação? Nos educar. Olha o que você fez ali. Você vai passar por uma situação parecida. Você não vai estar desassistido, porque eu estarei ali com você o tempo inteiro, como Pai misericordioso, intervindo onde for possível, mas você vai passar não como castigo,
mas para você perceber que determinadas coisas nós não devemos fazer, nem ao outro e nem a ninguém. E você vai aprender que não se deve fazer nem com você mesmo. Porque quando você faz com o outro, a consequência é sua. Educativo. Pergunta 168. O número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Tem um número específico? Até que você pare de reencarnar ou você vai reencarnar ad eterno? É perpétuo isso aí. Olha a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se purificou de todas as suas impurezas, não necessita mais da prova da vida corpórea. Ela não é perpétua. A gente não pode precisar de um número, mas perpétua ela não é. O dia que a gente tiver equilíbrio diante de todas as situações que necessitarmos, que a gente conseguir fechar todas as chagas que estão na nossa mente, refletindo em nosso corpo, podem ter certeza que nós estaremos na classe dos espíritos puros junto de Jesus. O número das reencarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. No entanto, as reencarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Ele vai ter fim. Ele é quase infinito. Então, o número de reencarnações não é o mesmo para todo mundo. Porque tem pessoas que demoram mais em determinados estados de ignorância, não avançam. Então, elas estão mais atrasadas. E aquele que, de uma certa forma, né, avança mais rápido, aquele que procura tentar amenizar, corrigir o mais rápido possível, mais à frente ele estará daqueles que estão lá, né, olhando para o tempo, conversando demais. Que nós possamos preocupar com o nosso progresso, para que a gente não fique ad eterno numa condição atrasando a nossa evolução. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito na sua última encarnação? Então, olha, essa é a minha última encarnação. Daqui eu não vou reencarnar mais. Em que eu me transformo? Em espírito bem-aventurado. Vou continuar espírito, mas agora num ponto de equilíbrio supremo, né? Eu vou ser um espírito bem-aventurado, um espírito puro e, conclusão minha agora, que evolui passando por todas as provas. Que aberração há nisso? O que de errado há nisso? O que de excomungado há nessa questão de reencarnar? Que nós possamos refletir, que nós possamos avançar, que nós possamos consertar o que precisa ser consertado hoje, ainda que a gente não consiga na totalidade, mas o pouco que a gente conseguir é progresso para cada um de nós. Então, perdoe quem tiver de perdoar hoje. Acolha quem precisar, quem chegar até você. Se você assim não pode o acolhê-lo por alguma razão, faça uma prece para que ele possa trilhar o bom caminho. Que nós possamos ter empatia diante do outro, respeito diante do outro, e ainda que ele não pense como nós possamos fazer uma prece para ele. Senhor, coloca discernimento, coloca negligência na cabeça daquele ser, daquele indivíduo, para que ele possa trilhar o bom caminho. Jesus, nós nos colocamos numa posição de humildade, sabendo que nós não somos melhores que ninguém, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Perfeito aqui é só Deus e Jesus. O restante está
tentando trilhar o melhor caminho, e muitos deles permanecendo em grande tempo nessa ignorância. Que nós possamos avançar e que esse estado de ignorância em que cada um de nós, em determinados pontos, temos em nós, possa ser sanado o mais rápido possível. Alguma dúvida, gente? Ah, pois é. Pensando em quantas portas você já quebrou, né, Solange? Pois é. Pois então, pode saber que assim como você, se eu também quebrei algumas, nós vamos pagar por elas. Ah, nós vamos pagar pela porta, né? Isso mesmo, né? Quem dera, né, Cris, que todos os pais fossem assim. É verdade, né? Nós estamos em um tempo em que nós precisamos, gente, raciocinar, né? E a senhorinha conta, não sei se vocês já viram, ela fala que o diretor comprou um microfone e todo dia chamar fulano, saia da fila. Você está devendo a porta. Te garanto que ele não vai quebrar a porta em lugar nenhum mais. E a vergonha, né? Te garanto que no terceiro dia nem para a fila ele foi, já foi direto lá pagar a porta, né? Porque ele sentiu nele a obrigação de ir lá consertar o mal feito que ele fez. Uma reflexão aqui para nós, né? Hoje as pessoas têm cobrado muito a questão da inclusão. Nós temos aí uma lei de inclusão, né? Onde a gente precisa incluir todas as pessoas que têm um determinado tipo de deficiência. Mas existe uma lei de inclusão onde os pais negligenciam muito. Se eu quero que meu filho seja incluído, eu preciso tratá-lo como tal. A gente sabe que tem muitas crianças hoje que têm, né, determinadas questões que precisam de olhares mais atentos, mas trate o seu filho como uma pessoa normal, porque não é porque ele tem uma determinada deficiência, vamos dizer assim, que eu não vou dar ao meu filho educação, que eu não vou dar ao meu filho limite, porque isso vem da vida, né? Não é porque você tem isso que você pode fazer aquilo, porque não vai fazer. Eu quero te incluir, eu quero te inserir ao meio dos demais, para quando na minha falta você não sofrer tanto. Então, ainda que você tenha, né, não tenha um avanço tanto contra os outros, mas se seu filho ainda tem alguma capacidade de discernir algo, você precisa colocá-lo nessa luta. Né? Eu falo para o meu filho todos os dias, eu sempre falei para ele: olha, Vitor, o que mais a vida vai te dizer é não. É muito bom você dar tudo para o seu filho, maravilhoso, se eu tenho condições. Porque se eu não tenho condições, ele precisa entender os meus limites. Porque a vida, na minha falta, não vai dar para ele tudo que ele quiser. E aí vai sofrer. Né? Então, se vamos supor, se hoje eu posso comer filé mignon, né? Trazendo um comparativo, e não se trata de filé mignon, viu? Para bom entendedor, meia palavra basta. Se hoje eu posso comer filé mignon, eu vou comer. Mas se amanhã eu tiver de comer carne moída ou ovo, eu vou comer, porque é o que eu tenho para hoje para me sustentar e agradecendo a Deus. Então, isso é a vida, né? Isso é a vida. E nós, como pais, nós temos essa obrigação de passar isso para os nossos filhos, sobre pena de estarmos sendo coniventes com o que não precisa ser. Né? Se eu quero te incluir, se eu quero te inserir na sociedade, você tem que ter um mínimo, que é a educação. Né? Independente do que você tenha. Eu tenho que colocar o meu filho numa posição de que você é capaz, você tem que ter limite, você tem que cumprir os limites, assim como todo ser humano, como todo indivíduo dentro de uma sociedade precisa, ainda que você tenha condições limitadas. Né? Talvez determinadas coisas você vai ter sim certas limitações. Mas não é porque você tem essa limitação que você vai fazer o que você quiser, porque aqui não é caso de uma Joana, né?
São os princípios que a gente precisa passar para os nossos filhos, porque nós, pais, não somos eternos. Não somos eternos. Em algum momento nós vamos faltar, né? Se os nossos filhos não for primeiro do que a gente, nós iremos. E nesse momento, nossos filhos precisam estar o quê? Fortalecidos, entendendo do que é a vida, né? Porque a vida, quem dera que na vida a gente pudesse fazer tudo que a gente quer. Seria muito bom, né? Mas que nós possamos aceitar as nossas condições, ter as limitações, ensinar os nossos filhos para que lá na frente eles sejam homens de bem, respeitadores, que sabem se virar diante de determinadas situações. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada pela paciência de me ouvir, de escutar, né? Mas que nós possamos refletir sobre cada palavra, sobre cada coisa, né? Que foi colocada aqui, cada um dentro do seu princípio. Não estou querendo aqui de maneira alguma que vocês, eu vou aderir o que a Ana está dizendo. Não, eu vou refletir sobre o que a Ana está dizendo. E se eu achar que dentro dessa reflexão existe veracidade, de acordo com os meus princípios, aí sim eu vou aderir a essa ideia. Que nós possamos ser conhecedores das coisas, que nós possamos ser curiosos no sentido bom da coisa, né? Olha, fulano me falou aquilo ali. Olha, que é isso? Né? Deixa eu pesquisar sobre isso. Eu quero saber, eu quero entender. Nós precisamos ter fome de conhecimento, né? Não é somente o que o outro disse, eu vou aderir por si só. O que o outro disse, eu vou pesquisar sobre. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que vocês possam ter aí, né, uma sexta-feira abençoada, um final de semana de muita paz, de muito amor, sobretudo de amor dentro da família, que é onde tudo se inicia e tudo se irradia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.